Olá pessoal, nesse vídeo iremos tratar sobre algumas das propriedades da luz, principalmente reflexão e refração. Bom, para a gente começar, é importante a gente fazer uma breve, relembrar alguns conceitos que a gente já trabalhou em vídeos anteriores. O primeiro deles é quando a gente trata sobre onda eletromagnética, quando a gente estava estudando lá sobre onda eletromagnética, que é uma oscilação de um campo elétrico, um campo magnético, em um meio, a gente viu que a luz, quando eu falo aqui em luz, que seria então na região do visível, a gente viu que a luz nada mais é do que também uma onda eletromagnética. E aí, se a gente tem essa onda eletromagnética, a gente sabe, como qualquer outra onda eletromagnética, ela tem uma certa velocidade de propagação, que é dada por, a gente normalmente denota por esse C aqui, e a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética é 1 sobre raiz de μ0 ε0, tá? Isso no vácuo, Então, a gente sabe que no vácuo, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética e, consequentemente, da luz é dada por essa constante, tá? Apesar de hoje, a gente saber isso, tá claro na nossa cabeça, a ideia, na verdade, várias das ideias por trás, do que era a luz, de qual era a velocidade de propagação de uma luz, isso foi debate por muitos anos, dentro da física. Por exemplo, inicialmente, lá em Galileu, acreditava-se, por exemplo, que a velocidade da luz ela era infinita. A velocidade de propagação, esse valor aqui, ele é tão alto, a gente acredita que os valores medidos, a gente normalmente arredonda aqui para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, mas esse valor é tão alto que o pessoal achava, que esse valor, na verdade, ele era infinito, porque o pessoal não conseguia fazer esse tipo de medida. À medida que as técnicas e os experimentos foram melhorando, aí sim, conseguiram fazer medidas mais precisas dessa velocidade da luz, e aí viram que o valor, que a gente tem, mais preciso para a velocidade da luz é esse, e que bate com essa constante aqui, ok? Então esse é o primeiro ponto. A gente sabe que a velocidade da luz ela é sempre constante em um meio, tá? Quando a gente não tem mudança de meio, Se eu tenho o mesmo meio e esse meio a gente chama ele de homogêneo, eu vou explicar isso um pouco mais na frente, tá? A gente sabe que essa velocidade da luz é constante, e também, a gente sabe isso aqui dentro da teoria clássica, tá? Que a luz ela se propaga sempre linearmente, sempre em linha reta, tá? Isso aqui eu chamo a atenção para a teoria clássica, que quando Einstein desenvolveu a sua teoria, a teoria da relatividade, tá? A gente hoje sabe, só que é um pouco diferente, O Einstein falou que, na verdade, o espaço ele pode se curvar, por exemplo, quando está próximo de massas grandes, E aí, quando esse espaço se curva, tudo se curva, inclusive a luz, Então, por exemplo, Einstein falou que se eu tivesse aqui o Sol, emitindo, por exemplo, um raio de luz, e se eu tenho um objeto muito massivo, uma massa muito grande, essa luz ela se curva. Então ela poderia fazer um caminho como esse. Isso foi demonstrado também experimentalmente. Tá? Então ela pode se curvar, mas nesse caso note que é o próprio espaço que se curva. Tá? Então um pouquinho, é uma ideia um pouquinho diferente. Mas, tá? Aqui no nosso meio tudo que a gente vai tratar, as massas são pequenas, então a gente sempre considera que a luz está se propagando em linha reta. Ok? Bom, então, isso é uma das coisas que a gente sabe sobre a luz. Com essa velocidade da luz conhecida, hoje a gente usa, inclusive, essa velocidade da luz para usar esse valor como referência para diversas outras coisas. Uma das principais coisas que a gente usa é, por exemplo, para definir o que é o metro. A distância, o que a gente define como sendo um metro, hoje, ele é exatamente definido a partir da velocidade da luz, ou seja, que a distância,
que a luz ela vai percorrer nesse tempo, né? Então, isso é como a gente define um metro. Então, por exemplo, se a gente fizesse um experimento, né, e, por exemplo, eu mudasse ligeiramente aqui, né, se eu descobrisse que a velocidade da luz fosse ligeiramente diferente, né, na verdade, a gente teria que mudar também o que é um metro, tá? É claro, né, isso aqui já é bem estabelecido, ok? A gente usa, né, por exemplo, velocidade da luz também para medir outras distâncias, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, o ano-luz, né? Quando a gente lida com distâncias muito grandes, né, a gente normalmente trata em anos-luz, né, a distância entre estrelas, né? Isso por quê? Porque é uma distância, né, qual que é a distância que a luz gasta, né? Ela percorre em um ano, né? A gente sabe a velocidade, então a gente consegue então determinar essa velocidade, essa distância. Além disso, né, um outro conceito que vem da teoria da relatividade é que nos fala, né, que até tudo que a gente sabe hoje, que nada consegue se propagar com velocidade maior do que a velocidade da luz, tá? Ou a velocidade dessa onda eletromagnética, né, o C, tá? Então, isso é um conceito também que a gente traz, né, dentro da física moderna, né? Que a gente traz aqui para dentro do contexto de ótica, né? Como a gente vai ver, na verdade, que todas essas propriedades da luz, né, elas se misturam muito, né, com conceitos de física moderna, né? Porque a construção da física moderna, muito da parte da construção da física moderna, na verdade, ela vem, né, a partir do estudo da luz, né? Muitas das coisas, né, as pessoas começaram a discutir, né, o que era a luz, né, como que é, por exemplo, essa luz se propaga, né, no meio, né, o que é de fato a luz, né? E aí então daí que surgiram muitas das ideias, né, que vieram a construir o que a gente chama de física moderna, por exemplo, a física quântica, né, teoria da relatividade, assim por diante, ok? Então, esse é um outro ponto importante, né? Bom, e aí, né, passando para a gente estudar algumas das propriedades dessa luz, aqui, né, existem dois princípios que vocês normalmente vão se deparar em algum momento, tá? Que são princípios que a gente normalmente usa para deduzir toda essa parte de propagação da luz, leis de reflexão, refração, né, ou interferência, né? A gente usa dois princípios que são normalmente simples, né, de serem enunciados. Tá? O primeiro deles é o princípio de Huygens. Esse princípio ele fala que cada ponto de uma frente de onda ele vai se comportar como uma fonte pontual de luz, né? E essa fonte serve para gerar frentes de ondas secundárias, né? Que então elas vão se propagando no espaço, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma onda, né? Tem aqui uma oscilação, né? Essa onda está se propagando aqui numa certa direção. Então, o que é frente de onda? Normalmente, frente de onda, né? Eu falo que são pontos, tá? De uma onda que estão em uma mesma fase. Então, por exemplo, posso falar aqui que aqui eu tenho uma frente de onda, né? Então, para representar, ao invés de eu representar toda essa onda, eu vou só representar uma linha, né? Então, por isso que eu vou desenhar aqui essa linha, tá? Então, essa aqui seria uma outra frente de onda e uma outra assim por diante. Tá? Só que o que esse princípio de Huygens fala? Ele fala que nessa frente de onda eu tenho, né, vários pontos que vão ser definidos como uma fonte de luz, tá? E essa fonte de luz é que vai gerar a minha próxima frente de onda, né? Então, eu tenho uma fonte de luz aqui, essa fonte de luz ela pode gerar uma onda aqui, né, que vai ser, por exemplo, propagando em todas as direções, tá? Só que aí eu tenho a propagação nessa direção, né? E aí é essa fonte que na hora que eu somar todas essas frentes de ondas aqui que eu vou chegar numa nova frente de onda. E assim por diante, né? Então assim a gente consegue estudar essa propagação dessa luz aqui em um dado meio, tá? Isso vale tanto se eu tenho, né, onda plana, onda esférica, assim por diante. Tá? Isso vai ser útil, por exemplo, quando a gente estiver estudando, por exemplo, fenômenos de interferência, de fração. Né? Quando eu tenho um obstáculo, por exemplo, né, aqui, o que vai acontecer na hora que eu jogo essa onda nesse caminho? Né? Então, isso normalmente é útil para a gente estudar esse tipo de fenômeno. Né?
Um segundo princípio que a gente usa, tá? É o princípio de Fermat. O princípio de Fermat ele nos fala que a trajetória seguida pela luz de um ponto até outro, tá? Ele vai ser tal que o tempo de viagem será o menor possível, tá? Ou seja, essa onda ela vai querer sempre percorrer a trajetória mais rápida, tá? E aí qual que é o ponto importante aqui? Não necessariamente, né, a trajetória de menor tempo ou a mais rápida, ela vai ser a de menor distância, tá? Isso é o que a gente vai ver, por exemplo, que acontece no fenômeno de refração. Às vezes uma luz ou uma onda qualquer, ela pode percorrer, né, em princípio, uma distância maior, só que vai ser a trajetória que ela gasta o menor tempo, tá? Então, se eu tenho, né, percorrer um caminho, por exemplo, de um ponto A até um ponto B, tá? A luz, né, ou essa onda, ela vai escolher o caminho que ela consegue fazer essa trajetória no menor tempo possível, tá? Só que aí a gente vai ver, se eu tenho dois meios distintos, não necessariamente, né, essa onda ela teria que percorrer aqui uma linha reta, tá? E é daí que surge exatamente a ideia da refração da luz, ok? Que a gente vai ver na sequência. Bom, então a gente usa esses dois princípios aí para poder normalmente, né, descrever matematicamente, tá? Tanto princípios de reflexão, refração, né, ou deduzir, por exemplo, fenômenos de interferência e difração, ok? Bom, e aí então, né, entrando na ideia, né, do porquê que surge, né, uma refração da luz, tá? Como eu comentei, a velocidade da luz ela é sempre constante em um meio homogêneo, tá? Só que quando eu mudo de meio, tá, a velocidade ela vai mudar também, né? E aí eu falei, né, que a velocidade ela é a maior possível no vácuo, tá? Então nada se propaga com velocidade maior do que a velocidade da luz, né, ou dessa onda eletromagnética no vácuo, tá? Então sempre quando eu tiver, né, por exemplo, uma luz que não está propagando no vácuo, tá? Ela vai ter uma velocidade menor do que esse C aqui, ok? E é daí então que a gente define, né, esse índice de refração, tá? O índice de refração, ele normalmente ele é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz, né, ou a velocidade dessa onda eletromagnética no vácuo, sobre a velocidade da luz em um meio qualquer, tá? Ou seja, né, escrevendo de uma forma diferente, a velocidade da luz em um dado meio, tá? Ele vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido por esse índice de refração. Tá? Note que isso aqui eu estou sempre falando em luz, né? Mas isso aqui vai valer para qualquer outra onda eletromagnética. Tá? Aqui que a gente passa a focar somente em ondas, né, luminosas. Ok? Bom, e aí disso, né, exatamente dessa definição e que vem, né, lá da teoria da relatividade, que nada se propaga com velocidades maiores do que esse c, né? Então a gente vai definir que o índice de refração no vácuo, ele obrigatoriamente ele é igual a 1, tá? E aí em qualquer outro material, esse índice de refração, ele vai ser sempre em módulo, tá? Maior do que 1, tá? Por quê, né? Se eu tiver aqui um número, né, que seja entre 0 e 1, o que iria acontecer? Eu teria um valor de V que vai ser maior do que C, tá? O que é fisicamente impossível, tá? Então, o índice de refração em módulo ele tem que ser sempre maior do que 1, né? Quando eu não estou no vácuo. Né? Então, por exemplo, quando a luz ela se propaga no ar, né? O ar ele tem um índice de refração ligeiramente maior do que no vácuo, tá? Ou seja, a velocidade de propagação da luz no ar ela vai ser ligeiramente menor do que no vácuo, né? Mas essa diferença é pequena, tá? Agora, por exemplo, a velocidade, né, de propagação da luz na água, ela já vai ser um pouco menor, né? Porque o índice de refração da água, ele é aqui, né, 1,33, tá? Ou seja, a velocidade de propagação vai ser menor na água do que no vácuo. Tá? E é daí que exatamente surge a ideia, né, de refração. Tá? A refração a gente vai ver que nada mais é do que uma mudança de velocidade, né, de propagação
de uma luz ou de uma onda, né? Quando ela tem uma mudança de meio, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui, né, esse esquema básico que a gente sempre usa, né? Eu tenho um feixe de luz incidente, esse feixe de luz ele está num certo meio qualquer, né? E esse meio eu vou falar que ele tem um índice de refração N1, tá? E aí ele incide, né, em um certo ponto aqui, tá? E aí tenta mudar de meio, né? Nesse ponto, o que vai acontecer? O que a gente observa, né? Eu vou observar que, primeira coisa, né, essa luz ela vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V1, tá? Note que não necessariamente esse V1 é igual a C, porque eu não estou falando que isso é vácuo, né? Então pode ser já menor do que a velocidade da luz no vácuo, tá? Então tem uma velocidade qualquer aqui, né? E aí na hora que essa luz ela incide, né, ela bate aqui nessa interface, o que vai acontecer? Se eu tenho uma mudança de meio, ou seja, se esse meu outro meio ele tiver um índice de refração diferente, obrigatoriamente essa velocidade, né, quando a luz ela conseguir atravessar, se conseguir atravessar essa interface, a velocidade dela vai ser diferente, tá? E aí eu nem estou falando se vai ser menor ou maior, né, que vai depender exatamente desses índices de refração. Okay? Só que também parte dessa onda ela poderia ser refletida, tá? E aí a gente tem aqui duas leis, né? A primeira que vai tratar sobre o que acontece com esse feixe refletido e uma segunda que vai falar sobre o feixe que a gente vai chamar de refratado, ok? Primeiro ponto, né? Quando a gente for estudar reflexão e refração, a gente normalmente, tá? Eu vou sempre definir os ângulos desse jeito. Tá? Então, aqui eu tenho a minha interface, eu vou definir um eixo que vai ser normal à minha interface, né? Ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus com essa interface, tá? E os ângulos que eu vou chamar de ângulo incidente, ângulo refratado, ângulo refletido, serão sempre em relação a essa normal, tá? Isso é importante ficar claro, porque muitas vezes gera, né, problemas na hora de fazer um exercício, às vezes acaba errando, porque às vezes o exercício, por exemplo, ele chega e te dá, na verdade, esse ângulo aqui, né? Ele te dá o ângulo em relação à superfície, né? Só que na hora que eu for fazer as contas, eu sempre tenho que lembrar, pelo menos na equação, do jeito que vai ser passada, né? Que é o que a gente vai ver lá da lei de Snell, tá? Eu sempre preciso usar esse ângulo, né? O ângulo do feixe em relação a essa normal superfície, ok? Então, cuidado, né, na hora de usar isso. Bom, dito isso, né, a gente sabe que o feixe refletido, tá? O ângulo, né, desse feixe refletido, ele será sempre igual ao ângulo do raio incidente, né? Então, por exemplo, se eu falo que o meu feixe incidente ele forma um ângulo com a normal de θ1, tá? O meu feixe refletido aqui, tá? Ele vai ter um ângulo de θ1' que é igual ao meu feixe incidente, tá? Então, o ângulo de reflexão ele vai ser sempre o mesmo ao ângulo de incidência, ok? Já o meu feixe refratado, isso não vai ser verdade. Note que igual na figura aqui, ó, esse ângulo θ1 ele é diferente do θ2, tá? E por que isso ocorre? Porque exatamente a velocidade nesse meio é diferente dessa velocidade, tá? Então, se eu tenho velocidades, né, diferentes, eu percorro distâncias diferentes, ok? Então, para mim percorrer distâncias diferentes, eu preciso de mudar o caminho, né? Então, esse feixe ele acaba sendo desviado, tá? Note que eu até tinha comentado, né, que o feixe ele se propaga em linha reta, mas em um mesmo meio. Quando eu tenho uma mudança de meio, e ainda um meio homogêneo, né? Quando eu tenho uma mudança de meio, aí sim esse feixe ele pode sofrer um desvio, né? A gente vai ver mais na frente que quando eu tenho, por exemplo, né, uma mudança contínua do índice de refração, ou seja, quando eu tenho um meio que não é homogêneo, eu vou ter uma curvatura nesse feixe, né, que é exatamente o que gera, por exemplo, os efeitos de miragem, né, que a gente vai estudar mais na frente, ok? Então, note que aqui, aí sim, se eu tenho uma mudança de meio, esse feixe ele muda de direção, tá? E essa mudança de direção ela vai ser dada aqui pela lei que a gente conhece, né, como a lei de Snell, tá? O que essa lei nos fala? Ela fala que o índice de refração em um meio que eu estou chamando de 1, tá?
vezes o seno do ângulo que formado por esse raio, né, neste meio, né, então, olha só, eu estou falando aqui N1 seno de θ1. Então, se eu estou nesse meio aqui, qualquer ele que seja, tá? Então, eu vou pegar o índice de refração desse meio vezes o seno do ângulo neste meio. Aí, por que eu estou falando dessa forma? Porque às vezes a gente precisa ter cuidado, né? O que é o feixe incidente, o que é o feixe refratado, tá? Então, mas olha sempre assim, se eu estou nesse meio, então aqui nessa equação eu vou colocar o ângulo onde o feixe ele forma com esse meio, ok? Então vai ser N1 vezes seno de θ1 vai ser igual ao segundo meio, né, N2, índice de refração no meio 2, vezes o seno de θ2, tá? E essa relação, essa lei de Snell, ela vai valer para qualquer onda, tá? Sendo uma onda eletromagnética, né, ou uma onda mecânica, tanto faz, tá? Então, note que aqui, de novo, né, eu estou pegando sempre esse ângulo em relação à normal, ok? Então, isso vai ser o que a gente chama de lei de Snell, né? E a partir dessa lei de Snell, por exemplo, se eu sei o ângulo de incidência e eu sei o índice de refração desse meio, se eu, por exemplo, medir o ângulo, né, desse feixe refratado aqui, eu sei, por exemplo, qual que é o meu índice de refração, tá? Nesse segundo meio. Ou se eu souber esse índice de refração, eu sei qual que vai ser o desvio, né? Ou seja, qual que é esse ângulo θ2 aqui do meu feixe refratado, tá? Então é assim que a gente aplica a lei de Snell, ok? Então aqui, né, note dois fatos importantes, né? Então, quando eu tiver, por exemplo, um feixe que ele sai de um, eu vou chamar então meu feixe de incidência, né? Ele sai de um meio que eu vou chamar de menos refringente, né? Ou seja, com índice de refração menor, e entra, né? Ele está entrando aqui num meio com índice de refração maior, ou seja, mais refringente, tá? O que vai acontecer? Esse ângulo do meu feixe refratado ele vai ser menor do que o ângulo de incidência. Tá? Então a gente costuma falar que esse meu feixe ele tende a aproximar da normal, né? Ele está aproximando dessa minha normal aqui, tá? E isso acontece quando, né, no meu meio aqui onde eu estou entrando com o feixe, ele tem um índice de refração maior, tá? Então N2 é maior do que N1. Já nesse caso, olha só, se o meu feixe ele está saindo aqui, por exemplo, né, dando o exemplo do vidro, né? Então, note que eu mudei, né? O meu vidro agora eu estou chamando de N1, tá? Então, o meu feixe de incidência aqui, ó, tá no θ1, N1 vidro, ok? Então, estou saindo de um meio mais refringente e entrando num meio menos refringente, tá? Nesse caso, o meu ângulo do meu feixe refratado, ele vai ser maior do que o ângulo do feixe incidente, ok? Ou seja, a gente vai falar que esse feixe ele tende a se afastar da normal. Tá? Então, essas seriam as duas condições, né? Então, note que eu tenho aqui duas condições diferentes, tá? Isso vai ser muito importante na hora que a gente estiver analisando, por exemplo, né, em um próximo vídeo sobre reflexão interna total. Ok, pessoal? Então, esses são os primeiros pontos que eu gostaria de chamar a atenção sobre reflexão e refração da luz. Abraço, pessoal. Obrigado.